Você viu o nosso título hoje? O nosso título hoje é Deus, primeiramente Deus, a minha família, que seria eu, minha esposa, os meus filhos, e eu, é claro, né? Deus, a minha família e eu, todos felizes, todos, né? E aí, o tema dessa noite, a verdadeira alegria ou a verdadeira felicidade é aquela que pode ser compartilhada com Deus. Se a tua alegria, se o teu momento de prazer, de felicidade, não deixa Deus feliz, não faz a alegria de Deus, ela não é uma verdadeira alegria. Pode ser que nem foi Deus que deu, foi o inimigo que deu, para que você não tivesse o prazer de se alegrar com o seu Deus. Então, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, é aquela que você pode compartilhar com o seu Deus. Eu acho que esse momento aqui, no capítulo 12, do versículo 10 até o versículo 12, isso para nós, meus irmãos, depois de muitos anos, não é? Nós estamos falando de coisas aqui de 3.600 anos atrás, quando foi escrito essa palavra. Então, se a gente pudesse voltar no tempo, se pudesse voltar no tempo canônico, né? O que é isso? O tempo canônico é o tempo da palavra. É quando essas famílias, para quem foi escrito, juntamente com a gente, que hoje a gente lê, foi escrito para nós também, mas voltar no tempo quando estas famílias viviam esse momento, o momento que está aqui, nessa palavra, do versículo 10, do versículo 11 e do versículo 12. Quando Deus fala, vocês vão passar o Jordão, e eles passaram o Jordão. Vocês vão passar o Jordão e vocês vão fazer aquilo que eu mandei. Vocês vão trazer para mim o que eu mandei. Que seriam as ofertas, os cordeiros. Seria assim, meus irmãos, as ofertas, as primícias. Isso que Deus pediu para que eles trouxessem. Voluntariamente trouxesse ao Senhor. E quando eles chegassem, aí ele fala bem claro aqui no versículo 11, e vai ter um lugar escolhido pelo vosso Deus. Nesse caso aqui está falando daquele tabernáculo que ficou em Siló. Lembra que até o Eli ficava lá em Siló, Eucana foi lá com a sua família em Siló. É desse tabernáculo que Deus está falando. Deus está dizendo, olha, eu vou colocar o tabernáculo no lugar, e vocês vão saber que lugar é esse, porque eu vou escolher esse lugar. Aí vocês vão lá. E quando vocês forem lá, para levar as ofertas, quando vocês forem lá, para trazer as primícias, seja da vossa colheita, seja do vosso gado, quando vocês forem lá, diz a palavra de Deus no versículo 12, vocês vão se alegrar. Deus está dizendo, eu quero a felicidade de vocês. Deus está dizendo, eu quero que vocês sejam felizes. Aí ele está dizendo mais, vocês vão lá se alegrar perante mim, perante o Senhor, porque Deus está falando. Então, perante o Senhor, vosso Deus, e não é só isso, vocês, vossos filhos, vossas filhas, vossos servos, vossas servas, e ele acrescenta um detalhe aqui, e os levitas, ou o levita que mora dentro das vossas cidades, que não tem porção, e nem tem herança convosco. Era uma comunhão bendita. Todos teriam que descer até esse lugar. Desceria o pai, a mãe, os filhos, desceriam todos os empregados juntos, os servos e as servas, e eles ainda, meus irmãos, se encontrariam lá naquela cidade com o levita. Podia ser o sacerdote, podia ser o levita, e no momento que eles estivessem sacrificando, fazendo ali, meus irmãos, pegando aquelas partes e fazendo o churrasco ali, a Bíblia está dizendo, eu quero que vocês se alegrem perante a minha face. Isso é voltar no tempo. Então, se você imaginar que uma família hebreia, uma família israelita, ele passaria o ano inteiro trabalhando, plantando e cuidando dos seus animais, seja um cordeiro, seja um gado, qualquer, meus irmãos, ele tinha lá a sua criação, e a criação ia parir, ia ter, meus irmãos, Deus ia abençoar, que ia nascer cabritinhos, ia nascer, meus irmãos, as novilhas lá, os bezerros e tal,
ia nascer tudo isso aí, e ainda mais ia plantar o trigo, ia dar trigo, ia plantar a soja, ia dar soja. Então eles teriam um ano de plantio, um ano de criação, e Deus está dizendo, aí vocês, com essa alegria, porque não tem um momento melhor para quem planta e para quem cria, do que ver o quê? De ver a criação nascendo. Tem meu cunhado lá em Galha, ele sabe tudo que nasce lá, cabeça de sol aumenta lá, ele fala que não, ele está ficando rico, né? Aí, então, está nascendo lá, e ele fica feliz, nasceu mais um, está contente, está alegre. Então lá a família israelita estava feliz, era um prazer enorme de ter o quê? De ter aquela criação nascendo. Aí ele plantou, quando ele plantava ia colher, meus irmãos, dava 100 por um, plantio maravilhoso, tipo daquelas nossas terras lá no Paraná, onde tudo que planta dá ali naquele Paraná. Então, a família está feliz, muito feliz, e Deus está dizendo aqui, que pelo menos uma vez no ano, eles tinham que descer, não só o pai não, descer a família toda, todo mundo, a tropa toda, e chegando lá, eles iam ter que se alegrar na presença de Deus. Então, traz esse momento, o momento em que a família está ali, os empregados estão ali, está todo mundo ali, o sacerdote está ali, o levita está todo mundo ali. Eles estão fazendo o que ali? O que está escrito no versículo 12. E é isso que eles estão fazendo. Está todo mundo feliz. Ou seja, Deus, minha família e eu, todos felizes, felizes. Esse era um momento, meus irmãos, de extrema felicidade, quando a pessoa chegava nesse ponto, de chegar lá em Siló, e junto com a sua família dizer, muito obrigado, Senhor. Ele ia levar a primícia, nasceu lá, o primeiro cabritinho era de Deus, então ele chegava lá, ele podia dizer, Senhor, eu te agradeço, muito obrigado, Senhor. Como a mãe do Samuel, que levou o Samuel e colocou no altar de Deus e disse, Senhor, eu orava por esse menino, hoje eu estou entregando esse menino aqui nas suas mãos. E ela entregou, e a Bíblia disse que Deus abençoou ela, o seu marido, e ela teve muito mais filhos. Então, veja só, era um momento único de o Eucana, a Ana, os seus filhos, de poder se regozijar no Senhor. Então, irmãos, nós já falamos até, o que está acontecendo com essa família hebreia, tá? Isso nós já falamos. Eles tiveram um ano duro, plantaram, colheram, a colheita deu prazer, porque dá prazer mesmo. Depois eles viajam lá para Siló, onde está armado o tabernáculo, entrega o dízimo, as primícias, pai, empregado, levita, todo mundo ali, eles vão comer das primícias que eles mesmos levaram, e aí é um delicioso churrasco. Olha lá meu cunhado agora fez uma casa com churrasqueira, domingo sim, domingo não, estou lá, Então, só então vem a cereja do bolo, sabe? Qual é a cereja do bolo? Todos se alegravam porque estavam na presença de Deus. Aí a pessoa fala, eu queria tanto ser feliz, eu queria ser feliz. Vê o que a Bíblia está dizendo aqui. Não existe felicidade se não tiver essa última frase aqui, a presença de Deus. Não existe. É impossível qualquer pessoa chegar e falar assim, eu tenho a verdadeira felicidade. Ele pode até ter relances de alegria, ou mesmo uma felicidade passageira. Então Deus, Ele quer que todos, meus irmãos, todos os homens sejam felizes, quer que sejamos felizes. Sabe aquela ideia de um Deus carrancudo? Mentira, é falsa. Aquele Deus que fica lá no céu com um monte de seta na mão, jogando flechinha nos outros para machucar as pessoas, é falso. Isso aí é um Deus grego. Os deuses gregos eram assim, mas os deuses gregos não existem. São um bando de mentirosos, quem criou, e o próprio Deus é uma mentira, diz a palavra de Deus. Então aquele Deus zangado, com cara de poucos amigos, cujo prazer é que a gente caia para Ele punir, que quer nos ver sofrer em vez de nos amparar, nos ajudar, nos levantar. Então essa imagem de um Deus assim é falsa. O nosso Deus quer a nossa alegria, a nossa felicidade. Prova disso é o começo e o fim da Bíblia. A Bíblia começa com um paraíso e termina com um paraíso. Você já reparou isso na palavra de Deus?
Quando você abre a Bíblia, tem um Éden lá, e quando você vai fechando a Bíblia, antes que você fechasse, que se tivesse dito Maranata, vem Jesus, tem o quê? Tem outro paraíso, que é o novo céu e a nova terra. Então, meus irmãos, o desejo de Deus, realmente, é que sejamos felizes. Até quando se fala do Éden, né? É um lugar perfeito, maravilhoso, de pessoas maravilhosas, que eram Adão e Eva. Ali não podia ter outra coisa senão a verdadeira felicidade na presença de Deus, correto? Aí você vai lá para o novo céu e nova terra, lá no final do Novo Testamento, você tem aquela frase muito conhecida, que Deus limpará todas as lágrimas. Lá não vai ter morte, não vai ter pranto, nem dor, nem clamor. Olha, podia parar aí, não é verdade? Ah, lá não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter pranto. Não... Ah, não vai. Parou, mas não para. O versículo continua. O versículo diz assim: e o mesmo Deus estará com eles. Por isso, olha, Deus, Ele quer a sua felicidade, mais do que a sua felicidade. Deus quer uma bênção, Ele quer abençoar a sua família. Então eu acredito que esse momento, para aquela família israelita, quando chegava na presença do Senhor, aquilo significava uma família abençoada. Agora, antes de entrar totalmente no assunto, tem uma pergunta: por que nós não somos felizes? Por que então nós não somos felizes? Primeiro isso, buscamos a felicidade no lugar errado. Não existe felicidade fora de Deus. Não existe felicidade fora de Jesus Cristo. Então, se você busca no lugar errado, você nunca encontrará. A verdadeira felicidade é Jesus Cristo. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor, diz Paulo, lá para os Filipenses. Então, a verdadeira alegria é Cristo, dentro do nosso coração. Outra coisa, então buscamos. Por que nós não somos felizes? Buscamos no lugar errado. E segundo, nós confiamos demais na alegria passageira. Tem um lema sobre a alegria que é uma verdade, né? A alegria dura pouco, não é assim que as pessoas falam? O mal da alegria é que ela dura pouco. Parece que isso tem a ver, porque nós temos sempre que renovar. Aquela alegria da família tinha que ser renovada no outro ano, não é verdade? E tinha famílias que iam 3 vezes no ano, porque queria tanto ser feliz, que aproveitava e ia nas 3 festas, ia lá no tabernáculo, lá em Siló, ia mesmo. Então aqui, a gente confia demais na alegria passageira. Então você vai, eu vou para um passeio, né? Quanto tempo dura a alegria do passeio? O passeio, né? O passeio e a alegria ali, rápida, porque esse mundo é cheio dessas alegrias rápidas. Você está lá, você está feliz, está todo mundo feliz, né? Aí de repente alguém da família tropeça, cai e quebra o dente, pum. Acabou a alegria, acabou. Lembro que a gente estava num acampamento uma vez, não é? Aí todo mundo não tinha nem chegado direito, sabe? Aí nós estávamos lá, vamos jogar bola antes de chegar o pessoal. Vamos, começamos a jogar bola, vai daqui, vai dali, né? Aí tinha um irmão lá que era mais fortão, mas deu um chute tão forte da bola, a bola pegou no braço do moleque, fez assim, ó, o braço do moleque e virou, sabe? Aí todo mundo, estava todo mundo tão feliz, estava todo mundo tão alegre, aí teve que ir lá no hospital, quebrou o braço do menino e coisa, está vendo como é? Então, como passa rápido a alegria desse mundo, né? Então, nós confiamos demais nesse tipo de alegria, e esse tipo de alegria te traz muita decepção. E terceiro, talvez o principal, é porque nos colocamos sobre o jugo daquele que é o ladrão da alegria. Quando nós nos sujeitamos aos caprichos de Satanás, que é o ladrão da alegria, ele rouba a nossa alegria. Então, meus irmãos, ele rouba, ele mata, ele destrói a nossa alegria. Então, por isso, também nós não somos felizes. Muitos crentes não vão ser felizes. Nós não vamos ser felizes definitivamente se sujeitando aos caprichos de Satanás, resumindo, pecando. Mas, então, como ser feliz? Preste atenção aqui, né? O pessoal de casa também tem.
Alguém falou aí que a felicidade tem que misturar 3 elementos. Parece que a pessoa está fazendo uma comida, né? Colocar uma pitada disso, uma pitada daquilo, pitada do outro. Estava falando para os irmãos hoje na mesa. Quando eu conheci o irmão Félix, ele ficou enrolando, até que eu cheguei 8 horas na casa dele. Fui ser atendido às 11, mas já era 1h da tarde, ele foi fazer o almoço para mim e para ele. Mas eu era um menino ainda, né? Devia ter aí uns 18, 19 anos, muito jovem ainda. E foi muito interessante, porque ele falou, você vai almoçar comigo? Eu estava com uma fome, você já viu rapaz novo, né? Tem uma fome, né? Aí eu, todo alegre que ia almoçar com ele, né? Aí ele trouxe uma sopa de lentilha, sabe lá de que dia que tinha feito aquilo? E depois ele mesmo fez na hora lá um macarrão branco, estava mais branco que eu, né? Aí ele disse, vamos orar e vamos comer, né? Olha, ele falou assim, você gosta de temperar o seu macarrão? Eu fiz assim com a cabeça, né? Só tinha aquele negócio lá. Aí pensei, ele vai me dar um sal, vai me dar alguma coisa, né? Porque eu comi o primeiro bocado, não tinha nada, só tinha um macarrão, né? Aí eu fiquei pensando, cadê o sal, cadê um pouquinho da cebola, cadê uma coisa dessa aí, né? Não tinha nada. Aí ele pegou e deu o óleo na minha mão. Óleo mesmo, esse óleo que a gente comprava. Aí ele ficou olhando, viu que eu não colocava nada, e disse, eu vou te ensinar. Encheu de óleo o macarrão, sabe? Come. Foi a minha experiência lá. Uma pitadinha disso, uma pitadinha daquilo. Olha, eu estava sendo feliz e não sabia. Mas repare aqui, que 3 fatores que quando se mistura faz a felicidade: o prazer, o engajamento e o significado. Por que eu estou dizendo isso? Nós vamos chegar lá. O prazer é o quê? É aquela sensação que toma conta do nosso corpo. Quando você escuta uma música bonita, gosta de ouvir uma música, a pessoa sente aquele prazer de ouvir uma música, né? Tem gente que não vê a hora de colocar a boca no chocolate, comer aquilo ali sozinho, escondido no canto, não repartir com ninguém, uma delícia. Isso é um prazer. Então, o prazer é aquela coisa que toma conta do nosso corpo. O engajamento é participação, é participar ativamente de alguma coisa. Você perde até a noção do tempo quando você está participando de uma coisa tão gostosa. Por exemplo, quando a gente era menino, ia jogar bola com os outros meninos, alguma coisa, era tão gostoso aquela participação, aquele engajamento, que as mães, né, ficavam gritando, fulano, fulano, ninguém vinha, está entendendo? Por quê? Participação. Olha só, o prazer, a participação, mas o terceiro, e a coisa mais importante para a verdadeira felicidade, é o significado. Saber que tudo que eu gosto, saber que tudo que eu faço tem um significado. Que aquilo que eu estou fazendo faz parte de uma coisa maior. Aí, quando esses 3 elementos se juntam, sim, aí você tem a verdadeira felicidade. Aí você tem um segredo aí, não é? Então, será que é verdade isso? Vamos voltar para a nossa família hebreia? Vamos pensar na nossa família israelita, só um pouquinho, né? Olha lá, qual é o prazer deles? Eles tiveram prazer. O prazer de ver que o que ele plantou está bonito, tá muito legal. Sabe, você chega numa pessoa que gosta de plantar café, todo florido, depois de todo florido começa a dar aquele monte de café, sabe? Ele sabe que ele vai colher bastante, até exagera, ele sabe que vai ter aquela colheita, ele vai lá no mercado e exagera, fala assim, agora eu vou exagerar porque eu vou receber bastante mesmo. É prazer, ele sabe, é um prazer colher bastante. Como eu disse, aquele camarada que tem a sua criação, para ele também é um prazer muito grande. Então ela teve esse momento de prazer, tá? E aí tem aquela viagem para o tabernáculo, seja quando sai pelo meio do caminho, lembra os salmos dos degraus? Imagine as famílias israelitas, irmãos, todas indo para o mesmo lugar em determinado momento. Você lembra que Jesus se perdeu quando ele tinha 12 anos? Por quê? Porque eles saíram lá da Galileia e todo mundo saía junto, as famílias saíam juntas. E aí iam para lá e para cá, um filho ia para uma outra família, mesma coisa para outra, e todo mundo ficava junto. Eram diversas famílias, talvez milhares de pessoas viajando juntas ao mesmo tempo. Saindo lá da Galileia, de a pé até chegar na Judéia, saindo de Nazaré até chegar em Jerusalém, morro acima, né? Andando.
olha só, para uma criança não tem prazer maior do que esse, que essa viagem, falar que vai viajar, esse engajamento dos pais, das mães, levando aquela ovelha, levando aquele cabrito, levando aquela novilha, olha, é a primícia, então ele está levando um bichinho bem novinho, para chegar lá e entregar no tabernáculo. Quando chega lá, atendido pelo sacerdote, pelo levita, vai ter um churrasco depois. Irmãos, é um engajamento, a família está se engajando, a família está indo para o culto, a família está feliz, sabe, esse é o momento da família, de se arrumar, de ficar na frente do espelho, vou para a igreja, está todo mundo vindo para a igreja. Agora você quer ver o que é engajamento? O irmão que estava aqui, que é o Danielzinho de Bauru, ele falou assim, eu notei uma coisa, pastor, né? Ele falou assim, olha, eu percebi, né, que tem um pessoal que fica na porta, tem outro que fica lá do outro lado, outro está no meio da rua, outro está lá dentro. Ele falou, está todo mundo trabalhando, né? Eu falei, pois é, está todo mundo trabalhando, esse é um horário que todo mundo trabalha, quem está aqui, eles não, o que dirige a Kombi não só dirige a Kombi, tem que ver se a criança não vai cair, que não sei o quê, né? Um vai ficar aqui no batistério, outro vai ficar ali, outro vai ficar na porta, outro vai ficar no portão, outro vai ficar do outro lado. Não é um engajamento isso? Esse momento? Quando você vê aquelas crianças saindo da Kombi, no ponto, essa é a esperança de quem está buscando a criança, porque eu já busquei muitas também. Quando você vê a criança no ponto, tem coisa melhor, né? Aquele é o engajamento, sabe? Aí você chega na igreja, tem os seus iguais, as pessoas trombando uma na outra aqui, criança correndo para lá e para cá. Olha, você está sentindo, olha, que coisa boa, né? Aí, meus irmãos, por que se faz tudo isso? Para que faz tudo isso? Qual é o significado de tudo isso? Do tabernáculo? Por que aquela família está lá? Qual é o objetivo da família pegar aquela ovelhinha e fazer todo esse percurso, 200 quilômetros a pé, com aquela criançada? As famílias antes tinham 10, 15, 20 filhos. Aquela tropa toda aquela, sabe, o clã descendo, né? Aí chega em Jerusalém, não tem nem onde dormir, todo mundo tem que dormir em barraca, no chão, em qualquer lugar. Veja, né? Por que eles estão fazendo tudo isso? A resposta é uma só, porque isso tem um significado muito importante. Ali é uma família que está glorificando a quem? A Deus. É glória a Deus. Tem significado sim. Por que vocês estão fazendo todo esse sacrifício para ir para Siló? Porque Deus mandou. E obedecer a Deus é glorificá-lo. Aí tem alegria, a verdadeira alegria. Repare você, né? Isso acontece no novo céu e na nova terra também, tá? Não é a ausência do choro, não é a ausência da morte ou da dor que traz alegria verdadeira. Porque pelo jeito aqui ninguém está com dor, tá? Ninguém está chorando, tá certo? Ninguém morreu aqui no culto, ok? Mas isso não quer dizer verdadeira alegria. Às vezes a pessoa está na casa dela, ela está lá sem dor, correto? Ela não está chorando nada, não está doente, e é uma pessoa completamente infeliz. Então não é a ausência da dor, não é a ausência da morte, não é isso que traz alegria. O que traz alegria é aquela palavrinha, né? O fato deles estarem juntos com o Senhor, é a bendita comunhão, é a presença de Deus ali, é aquilo que traz a verdadeira alegria. Então, irmãos, o homem, ele geralmente, eu falei sobre reparar, né, que tem uma coisa comum entre os dois exemplos. No caso da família israelita, eles estão aonde? No tabernáculo, que tem a presença de Deus, tá? Então, a alegria é compartilhada ali na presença de Deus. A mesma coisa no novo céu e na nova terra, quando no final diz, e o mesmo Deus estará com eles. Então, novamente, é a presença de Deus o fundamento daquela alegria. Por isso tem esse versículo aqui em Filipenses. Alegrai-vos no Senhor Jesus, tá? Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Agora sim, o homem, ele busca a felicidade às vezes
Em apenas um desses 3 fatores que eu falei, de prazer, engajamento e significado, correto? E o preferido do homem é o prazer. Ele acha que aquele momento de prazer é a felicidade, é a verdadeira felicidade. Isso aqui aconteceu com o pregador. Muitas vezes citamos esse exemplo, que ele fala: eu fui buscar a verdadeira felicidade. Ele colocou a vida dele naquele prazer. Ele fala sobre isso, irmãos. Ele é bem taxativo nisso, né? Quando ele fala assim, olha, goza o prazer. Ele chega a falar isso no começo, lá do capítulo 2. Então ele buscou alegria em riso, buscou alegria na bebedeira, nos vícios, nas drogas. Ele buscou a alegria dele de construção, se tornou um estudante, e depois fez tudo que você pode imaginar, foi para baile, mulheres e tudo que você pode imaginar. Aí ele chega no fim e fala, não deu certo, deu ruim. Eu não encontrei a verdadeira alegria. Ele diz isso. Por quê? Porque é a busca da felicidade em apenas um desses 3 fatores, o prazer, naquele momento, tá? Então, no momento que ele estava bebendo, estava muito bom. A pessoa tem prazer, por isso que o vício faz a pessoa voltar lá. Porque ela está lá bebendo a pinguinha dela, ela está lá fumando lá, alguma coisa. Aquilo dá um prazer, mas é momentâneo. E a pessoa pode dizer, se é prazer, é felicidade. Se você entender que é assim, né? Mas, de repente, tudo desmorona. Tudo. Estava vindo ali ontem, quase que eu pisei num sujeito que estava caído no chão ali, pleno meio-dia, um sol terrível, né? Mas por quê? Porque ele buscou esse tipo de alegria, numa fonte só, né? Num fator só, que é o prazer, tá? É preciso entender a necessidade dos outros fatores, que é o engajamento e o significado, tá? A família hebreia que está certa, porque ela começa onde termina. A alegria dela de colher já traz um espírito de gratidão. Quando ela pega a família, o pai de família leva toda a família, até os empregados, para se encontrar com o sacerdote, com o levita, para ter esse culto, ele está fazendo o quê? Ele está tendo um engajamento, mas ele começa pelo significado, ou seja, eu agradeço a Deus por essa plantação, porque eu colhi, e aí eu vou lá onde Deus mandou que eu vá, e ali eu quero adorar o meu Deus. Tudo na vida dele tem um significado, o trabalho dele tem um significado, a criação dos filhos tem um significado. Às vezes a gente fala no casamento, né? Qual que é o propósito? Porque tem a união de propósito no casamento. Por que você quer ter uma família? Para dizer que você tem bastante filho? Para dizer que os seus filhos se tornaram médico, doutor, uma coisa assim? Você tem que ter uma família para que ela adore a Deus. Esse é o propósito, de glorificar a Deus. Não, eu só quero ter uma família para poder um dia comprar um carro, para poder um dia, né, tirar umas férias, para poder um dia... Não, isso aí, os ímpios têm isso aí. Isso é coisa dos ímpios lá. Mas aqui, uma pessoa que tem Cristo como Salvador, ela tem um propósito. E aí, como eu estou dizendo, a família hebreia começava onde devia terminar, ou seja, pelo significado. Por isso que quando Paulo comenta alguma coisa, ele fala assim, quer você coma, quer você beba, tá? Se você vai comer, se você vai beber, ou se você vai fazer qualquer outra coisa. Vai trabalhar? Vai estudar? Por que você quer estudar? Por que você quer trabalhar? Não, eu quero trabalhar para ficar rico. Errado. Eu quero trabalhar pelo menos para dar uma vida boa para minha família. Errado. Pastor, eu quero trabalhar porque eu quero glorificar a Deus com o meu trabalho. Veja que esse camarada não vai ficar reclamando. Por quê? Porque tem um significado. Ele vai ser uma pessoa feliz. O significado é adorar a Deus. Quer comais, quer bebais, ou fazeis qualquer outra coisa, né? Fazei tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus.
E aí essa família, quando ela chega nesse ponto aqui do versículo 12, vamos ler o versículo 12 aqui de Deuteronômio? E vos alegrareis perante o Senhor, o vosso Deus. Vós, vossos filhos, vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. Resumindo, vos alegrarei, e vos alegrarei. Olha, nós podemos, irmãos, e você pode, e eu posso também, nós podemos ser felizes, como essa família israelita. Mas qual é o nome dessa família israelita? Não tem, né? Tem alguns exemplos lá no Velho Testamento, mas essa família pode ser a nossa. Deus quer que seja a nossa, né? O prazer, o engajamento, o significado. Olha, às vezes Deus deixa a ferramenta para que isso aconteça, por exemplo, no matrimônio. O matrimônio, ele traz a verdadeira felicidade, porque é uma criação de Deus, né? O marido, a mulher, os dois juntos têm o significado na vida deles, que é de glorificar a Deus. Então, vai ter o prazer? Vai, né? Tem que ter engajamento, a participação da esposa, a participação do marido, para a família ser firme, ser fiel, e tem o significado. Ele tem que ter esse propósito. Olha, nós vamos servir ao Senhor. Por que que Abraão e Sara deu tão certo? Porque eles foram fundadores, meus irmãos, praticamente falando assim, os fundadores da fé. Porque ele é chamado pai da fé. Se ele é o pai da fé, ela é o quê? É a mãe da fé, entenderam? Então por quê? Porque eles tinham um propósito, eles eram firmes no propósito deles, que era glorificar o nome de Deus. E essa família deu certo. Inclusive, quando nasceu a criança, o Isaac significa o que a palavra Isaac? Alguém lembra? Alegria. Isaac significa alegria. E olha que eles já tinham passado por poucas e boas quando esse menino nasceu. Agora aqui, meus irmãos, aqui na igreja é outro lugar, é outro campo maravilhoso de Deus, para que as pessoas entendam o que é a verdadeira felicidade. Então, já citei o exemplo da escola dominical, que eu acredito que quando os irmãos, eles estão engajados, com aquele desejo de servir a Deus, de glorificar a Deus, sem estrelismo, sem um querer achar que é melhor que o outro, porque aí já vai cair naquele pecado que está servindo o diabo, né? O orgulho, a soberba. Quando isso acontece, então você sente prazer. Você já notou o prazer das pessoas quando estão trabalhando de verdade para Deus, a alegria deles? Até citei outro campo que é o coral, porque muitas pessoas participam também. Então quando a pessoa vem, ela sobe, ela canta, ela não quer estrela, ela não quer nada, né? Ela quer cantar alegremente para Deus, ou tocar, servir ao Senhor. Isso dá, meus irmãos, engajamento, isso dá prazer, porque está sendo feito para Deus. Então, são momentos, ninguém pode roubar a sua alegria, isso é a verdadeira felicidade. Agora, isso deve ser estendido para todo o campo da nossa vida. Então, tem essas três coisinhas aí? Tem. É só, meus irmãos, para a gente não esquecer, puxa vida, eu poder participar, não é? De uma coisa que é espiritual, para servir a Deus, glorificar a Deus, isso me dá um prazer enorme. Isso é a verdadeira felicidade. Olha, eu, por exemplo, para mim não tem lugar melhor que a igreja, por pior que seja o momento, a vida e qualquer coisa, desde novinho, não abro mão de estar na casa do Senhor. É um momento agradável, é duro quando a gente viaja, sabe? A pessoa vai viajar, às vezes a gente sai, quer visitar uma igreja, outro chega lá, está tudo esquisito, tudo diferente da gente, a gente sai até meio triste. Mas o desejo da gente é o quê? É ir, servir o Senhor, poder naquele dia do Senhor estar glorificando o nome de Deus. Meus irmãos, eu quero terminar dando alguns conselhos práticos para quem quer a verdadeira felicidade, né? Você sabe que o Salmo 37:4 diz assim: deleita-te no Senhor. Essa foi as últimas coisas que o irmão Félix me disse pessoalmente.
Última coisa, ele disse: pastor, a cada dia eu estou aprendendo mais. Imagina, tinha 100 anos quando ele falou isso para mim, mais de 100, tinha 101 anos quando ele falou isso para mim. Ele falou assim: eu estou aprendendo a me deleitar. Ele fala assim, né? Me deleitar no Senhor, né? O que é isso? É só dele pensar em Deus, porque com 101 anos de idade, o jogo de futebol não ia dar tanto prazer assim para ele, vamos falar a verdade. Outros assuntos também talvez não daria muita felicidade para uma pessoa com 101 anos de idade. Mas ele dizia assim: eu me deleito, né? Deus para mim é uma delícia, daí vem a palavra deleite, delícia. Então, quando, meus irmãos, ninguém pode roubar isso de você, porque você tem deleite no Senhor, você deleita-te no Senhor. Vamos lá para o Salmo capítulo 37 e no versículo 4, geralmente eu coloco tudo aí, hoje esse aqui eu não sei porquê, eu esqueci de pôr, né? Mas 37, Salmos 37 e versículo 4, diz assim: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tem uma palavra aí, e uma tradução que não está a palavra deleite, está escrito o quê na frase? Alegra-te, não é verdade? Tem alguém que tem a tradução alegra-te aí? Alguém? Não tem ninguém? Ninguém aqui na igreja, no Salmo 37, 4, está escrito alegra-te no Senhor, na tradução. Que coisa, mas aqui está: deleita-te no Senhor. Isso é a primeira coisa, né? Sentir felicidade em Deus, sentir aquela presença constante, saber que você o ama e Ele te ama também. Agora, segundo, e isso é muito importante, incline-se para o bem. Como assim? Incline-se para o bem, porque tem gente que eu não sei como é que consegue, ela só inclina para o mal. Mas olha, inclina-te para o bem. Explico: quem de vós quer ter alegria, né? Você quer ter prazer da vida, deseja longos dias para viver em felicidade? Você acha que Deus está mentindo? Não, Deus não está mentindo. Então, se você quer ter prazer na vida, se você deseja longos dias para a sua felicidade, então Deus está dizendo aqui: guarda a tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Então não fica falando mal dos outros, não fica falando coisas que vai dar confusão, então você já vai evitar confusão e vai evitar que alguém te odeie. Isso já é uma grande vantagem. Então guarda a tua língua do mal, dobra a tua língua, fica com ela quietinha quando você for falar uma coisa que vai dar confusão. Mas tem pessoas que falam: eu quero a confusão, aí vai ter a confusão, inevitavelmente vai ter a confusão. Aí ele não vai ter nem prazer e nem felicidade, né? Nenhum nem outro. Você joga uma pedra num cacho de abelha. Isso é coisa de moleque. Moleque, não sei o que acontece com o moleque. Estão andando, está todo mundo quietinho, alguém olha e fala assim: eles conseguem enxergar um cacho de abelha. Cada um já olha para o chão, que é uma pedra, né? Pedra. Vamos ver quem acerta? Isso lá é coisa de se pensar. Com certeza a abelha vem e ferrou a 1 ou 2 ou 3, é assim que funciona. Para quê? Então, meus irmãos, a língua também. Para que entrar numa confusão sem necessidade? Então, aí a Bíblia fala aqui, no versículo, né, Salmo 24, 12 a 14, diz assim: aparta-te do mal, pratica o bem, busque a paz, e não é só isso. Empenha-te por conquistá-la, porque a paz tem um preço. Você tem que lutar para conseguir paz, sabia disso? Porque quando a pessoa xinga a gente no trânsito, a gente tem que lutar para não xingar ele de novo, de volta. Quando a pessoa sabe que você se irrita, vem e fala uma coisa, você tem que, lutar contra a sua própria natureza para conquistar aquela paz. Terceiro, estamos acabando já, né? Seja generoso. Está aí uma coisa que traz alegria para um crente, além de se inclinar para o bem e se deleitar em Deus. É quando a pessoa faz isso aí, olha: em tudo
eu vos dei o exemplo, Paulo disse, de que assim trabalhando é necessário atender os necessitados, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse, é coisa mais bem-aventurada dar do que receber. Nós sempre queremos receber. A sanguessuga diz dá e dá. Mas Deus está dizendo aqui, Cristo disse, Paulo disse que Cristo disse, muito mais abençoado, coisa mais bem-aventurada. O que quer dizer bem-aventurado? Feliz. Feliz. Coisa feliz é você dar do que receber. Então, quando você recebe, você fica feliz. Mas quando você dá com amor, você sente aquele prazer em Cristo, em Deus, de fazer aquela boa ação, aquilo também traz muita felicidade. Deus está dizendo que traz felicidade. Então, seja generoso. Depois tem uma outra palavra, seja compassivo. O que é ser compassivo? Eu peguei esse livro de Lucas 6:31, porque nós estamos vendo aqui na nossa classe, tá? Nossa classe da escola dominical, que funciona aqui às 9h15. Nós já estamos com 5, 6 alunos. Hoje teve quantos? 7, né? Estou contando até os que chegam atrasados. 7. Então, lá, meus irmãos, está escrito o seguinte: como quereis que as pessoas vos tratem, assim fazei a elas da mesma forma. Isso é ser compassivo. Eu estava citando o exemplo, se alguém bater no seu carro, você fica valente, nervoso, sabe? Sai do carro assim, mordendo a língua, agora eu pego um, né? Agora eu estrangulo. Mas, se você bate no carro de alguém, você já desce contando 1000 desculpas. Eu não vi, eu não sei o que aconteceu, né? Não sabe o que aconteceu, não viu, por favor me perdoe. É exatamente isso que acontece. Quando alguém fazer um mal para você, lembra disso, olha aqui, como quereis que as pessoas vos tratem, assim tratai da mesma maneira. Nós falamos aqui na escola dominical, quando é o meu filho que faz uma arte na escola, foi lá, quebrou uma vidraça. Coitadinho, né? Foi chutar uma pedrinha, a pedrinha bateu no barranquinho que subiu, pegou lá na parede e bateu no vidro, né? Olha, o moleque está lá, todo chorando em casa, porque a professora chamou a atenção dele, tadinho, né? Quando é filho da gente, é assim que a gente faz, né? Quando é o filho do outro, ô moleque encapetado, demônio, né? Tomara que, olha, pega uma pisa aí, coisa e tal. É sempre assim, quando é para o outro, aí é justiça, quando é para o nosso, misericórdia, bonzinho, tadinho, menino é bom, né? É sempre assim. Então sabe o que você faz? Você quer ser feliz? Trata as pessoas do jeito que você gostaria de ser tratado, isso é uma lei áurea, né? Fazer para os outros o que você gostaria que fizesse para você. E por fim, meus irmãos, e tão importante quanto os outros, né, peça perdão a Deus, peça perdão a Deus. Esse é o Salmo 32, Salmo do Davi, não é? Que eu aconselho leia inteiro. Bem-aventurado aquele que tem as suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Então ele está dizendo como é feliz, ele está dizendo como é bem-aventurado. Por quê? Porque ninguém consegue ser feliz carregando culpa. Então ele está dizendo, peça perdão a Deus, peça perdão. O Davi, quando ele escreveu aí, ele já tinha pedido perdão a Deus, então ele está dizendo como é feliz, como eu sou feliz. E ele diz, né, então, bem-aventurado, e a outra palavra é como é feliz. Quando você reconhece seus erros, se arrepende, crendo que Jesus é o Salvador, Ele vai te perdoar. Então, aí a pessoa, ela não cai naquela cilada do diabo. Primeiro ele quer que a gente erre, depois ele quer que a pessoa, ele suma da igreja. Aí vem o segredo da felicidade. Então, meus irmãos, os conselhos são diversos, mas esses 5 são muito importantes.
E lembre-se de uma coisa, né? Tudo que você fizer, se você fizer para Deus, dá felicidade. A verdadeira felicidade está aí, de você se deleitar, ter alegria no seu Deus. Amém?